Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Na edição anterior, falamos sobre uma fiscalização do PROCON nos postos de gasolina, um trabalho realizado em parceria com a Polícia Civil, com o Ministério Público, o Ministério da Justiça, e até aquele momento a informação é que um posto havia passado por problemas aqui na cidade, tinha uma bomba interditada, denúncia daquele esquema de bomba baixa, onde a bomba indica uma quantidade de combustível e entrega menos para o consumidor. Agora recebemos uma atualização dessa operação, chamada Operação Petróleo Real. Segundo o balanço final do PROCON Rio de Janeiro, em Teresópolis, 3 postos foram vistoriados e 4 bombas foram lacradas, sendo emitidos autos de infração em todos os estabelecimentos. Nesses locais estaria sendo praticada essa ideia, essa situação da bomba baixa, quando o cliente leva menos combustível do que pagou. Não houve interdições, apesar desses flagrantes, mas até o fechamento desta edição, o PROCON não informou o nome dos postos onde essas bombas foram lacradas. Essa operação ocorreu em todos os estados brasileiros e as vistorias verificaram a qualidade do combustível, a validade dos produtos, a aferição das bombas, que inclusive gerou esse problema aqui em Teresópolis, a transparência na composição dos preços ao consumidor, além de infrações administrativas e até criminais. Por conta disso, essa presença aí de equipes da Polícia Civil, em casos onde houve flagrantes de problemas criminais, a Polícia Civil foi acionada. A gente continua tentando a identificação dos estabelecimentos, desses 3 postos aí que tiveram bombas lacradas na cidade, mas até o fechamento dessa edição, a assessoria do PROCON Rio de Janeiro não informou. Mais um motorista de caminhão passou por um grande susto na rodovia BR-116. O veículo tombou no acostamento e ele ficou levemente ferido. O registro do acidente foi feito pelo colega José Carlos Cacau, o Cacau Repórter. Veículo carregado com papelões, olha só, carregado com papelões, tombou. O caminhoneiro já foi socorrido, tá? Vou trazer as informações do estado de saúde dele. Ele já foi socorrido. Populares ajudaram a retirar esse senhor, que após o tombamento ficou atordoado na cabine, não é para menos. Ele trafegava, vou mostrar aqui para você, ó. Ele trafegava de Além Paraíba, BR-116, ele trafegava de Além Paraíba em direção ao Rio de Janeiro. Perdeu o controle, eu vou virar a câmera, olha aqui. Perdeu o controle e tombou. Você pode ver aí, olha, carga de papelão, veículo tombado, BR-116. O caminhoneiro está sendo atendido nesse momento lá pela equipe de resgate da concessionária que administra a estrada. Vou mostrar ali o caminhoneiro. Ele estava sozinho, tá? No momento do tombamento ele estava sozinho. Deixa eu atravessar aqui. Populares ajudaram ele também, então ele está consciente, tá bem. Os meninos do resgate e os moradores aqui deram o primeiro atendimento. Ele está bem aqui. Esse senhor sentado na cadeira branca aqui, ó, ele que estava no veículo. Graças a Deus, nenhum. Tem ali uma escoriação no braço, dá para ver que ele está com uma escoriação no braço, mas graças a Deus ele está bem. E os moradores aqui, os moradores que de uma forma ou outra pararam, ouviram o barulho e prestaram o primeiro atendimento, dando água e fazendo um procedimento que poderia ser feito. BR-116, vou tentar falar com ele aqui. Senhor está bem? Está bem, graças a Deus? O mais importante é a integridade física do senhor, né? Mas foi uma falha mecânica, alguma coisa? A carga deve ter rompido, é verdade. O senhor é da onde? Do Rio, né? Deus abençoe o senhor, tá? Obrigado, gente. Deram aí um atendimento a ele. Os moradores aqui sempre fazem esse trabalho. Eles mesmos acionam a CRT, bombeiro,
porque acontece muitos acidentes na BR-116. Do segundo, vamos para o terceiro distrito de Teresópolis falar de outro problema: despejo irregular de lixo. Irregular e criminoso, né? Dessa vez na Estrada da Contenda, em Bom Sucesso, às margens da rodovia RJ 130, né? Falamos dessa situação algumas vezes aqui na Diário TV, no Jornal Diário, e outros meios de comunicação já denunciaram, mas essa situação continua se repetindo. E no interior do município, que é uma região que depende do solo diretamente, da água, tem produção agrícola, tem vocação turística, mas nem toda a população vem agindo de maneira adequada. E em várias estradas do interior do município está essa situação vergonhosa: descarte irregular e criminoso de lixo, dessa vez em Bom Sucesso. A gente percebe ali que parte do resíduo jogado é resto de lavoura, né? Segundo apuramos, no Ceasa, no Rio de Janeiro, quando sobra lá a mercadoria, o pessoal não pode descarregar no Ceasa, cada um tem que dar o destino no seu. Aí o que eles fazem? Trazem de volta para a cidade, mas não levam para casa, né? Param no meio da estrada e jogam o que sobrou da entrega, lá o que foi rejeitado na entrega do Ceasa, em qualquer via que eles passam. E assim a cidade vai perdendo, né? Você, teresiopolitano, vai perdendo. Então cabe aí à Secretaria Municipal de Agricultura uma campanha de conscientização com esses motoristas, com esses moradores, e também aí participar dessa ação a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Diário Comunidade agora vai para o bairro da Tijuca fazendo um alerta. Atenção você que passa pela Tijuca, pela rua Ieda principalmente, né? Você que caminha por essa região. Olha só que perigo, um bueiro aí sem tampa, né? Aliás, parece nunca ter tido tampa, né? Fizeram uma improvisação ali com um cano e agora o bueiro está ali aberto. Então a pessoa que vai atravessar nesse local facilmente quebra a perna. Vai cair, vai se machucar bastante, pode quebrar a perna, pode cair no meio da rua, ser atropelada. Então atenção, Prefeitura, Rua Ieda, bairro da Tijuca. E você que precisa passar por esse local e caminhando, andando de bicicleta ou até moto, né? Pode se acidentar nesse local. Muita atenção. Na última semana, um jovem morador de Teresópolis, o confeiteiro Edmilson Melo, padeiro e confeiteiro, foi vítima de um golpe. Mas primeiro ele perdeu, né? Ele perdeu seu cartão de crédito, só deu falta algum tempo depois, e de repente, quando foi consultar a fatura, diversas compras feitas pela pessoa que encontrou o cartão, no caso viraram dois crimes, né? A pessoa se apropriou de uma coisa que não é dela, ainda cometeu estelionato. Bom, primeiro vamos ouvir a história do Edmilson, que vai além desse relato, desse caso de apropriação indébita, de estelionato. Preste atenção na mensagem desse rapaz, desse teresiopolitano. Olá pessoal, sei que a iluminação não está a mais adequada possível, mas vim aqui através desse vídeo falar sobre um fato bem chato que aconteceu, né? Eu tinha um cartão do Banco Santander com recurso de aproximação. No dia 6 de julho, na última segunda-feira, eu acabei perdendo esse cartão e normalmente a gente só dá falta de algo quando precisa, né? Infelizmente temos esse costume. Hoje eu procurei o cartão, não achei de forma alguma e fiquei na dúvida, fui consultar o extrato da minha conta, né? E alguém achou esse cartão e passou ele na função de débito em vários locais, totalizando aí quase R$400, né? E claro que é um dinheiro que faz falta, mas graças a Deus eu que sou uma pessoa que trabalha muito, né? Eu já acordo trabalhando, minha esposa sabe disso, e eu acordo trabalhando e trabalho até a hora de dormir praticamente, né? Eu tenho uma empresa de pães artesanais e trabalho em pizzaria, mas felizmente eu tenho de onde tirar. Agora você que fez isso, faz isso não, cara. De repente você está tirando de algum trabalhador que só tem aquele dinheiro na conta para poder se alimentar a família dele, pagar suas dívidas e viver com dignidade, entendeu? Então, quando você achar um cartão que tem esse recurso de aproximação na rua, se você não puder ajudar, também não atrapalha não. Porque hoje você está gastando dinheiro de uma pessoa trabalhadora, amanhã pode ser alguém gastando o seu, entendeu? Então pensa você passando sobre esse momento, você vai ver como, você vai poder imaginar como é ruim, né? Porque principalmente nós que trabalhamos bastante durante o nosso dia a dia, a gente sabe quanto é difícil ganhar dinheiro, né? Não é fácil, hoje em dia a gente tem que trabalhar muito, e tem que trabalhar muito para ganhar um dinheiro que você acaba gastando muito rápido, porque tudo é muito caro.
Então, antes de você apontar o dedo para reclamar da corrupção da política, para reclamar de tudo, seja honesto, entendeu? E, mais uma vez, eu faço o apelo, porque, felizmente, eu tenho como recuperar esse dinheiro. Agora tem muito trabalhador, muito pai de família, que não tem de onde tirar. Você pode estar tirando o remédio de uma criança, de uma pessoa que está em estado de saúde delicada, você pode estar tirando comida da mesa de um trabalhador. Não faz isso não, só um apelo. Excelente mensagem do Edmilson, que também é maestro, foi maestro da banda de um dos colégios municipais aqui do município. E ficou essa mensagem dele, né? Foi vítima desse golpe, mas ele atenta que é o de menos nessa história. Ele alerta para pessoas que às vezes terão muita dificuldade por conta desse dinheiro retirado pelos golpistas. Então, antes de você cometer um delito desse, tente se imaginar no outro lado da história, né? Sei que é difícil, porque se ele é malandro, não está muito preocupado com isso, mas já pensou que você pode estar tirando aí o pão da boca de uma criança? Então, fica a dica. E também comerciante, né? Eu lembro do tempo que o comerciante, quando pegava um cartão, ele pedia o documento aí da pessoa que está apresentando o cartão. Hoje em dia, a grande maioria pega, nem vê se é o titular do cartão, se é o dono, se não é. Isso acaba facilitando a vida da bandidagem. Na edição anterior do boletim, falamos sobre a questão da Agência Central dos Correios, que havia sido fechada após a identificação de um caso de Covid-19 entre os funcionários. Inicialmente, a informação é que o prédio, no dia seguinte, retornaria o atendimento, seria feita a sanitização da Agência dos Correios e no dia seguinte, funcionários testados, vida que segue. Porém, apuramos que não é bem assim. Foi publicado, né, foi colocado lá na entrada da Agência dos Correios um cartaz informando que, na verdade, ele confirma a situação da Covid-19, porém o atendimento só na semana que vem. Só dias 15 ou 16 da próxima semana, a Agência Central dos Correios. Então já fala ali da questão do prazo, mais 7 dias aí para os prazos de caixa postal e retirada que estavam previstos lá na sede dos Correios. Então teremos um atraso, né, nessas entregas que passariam lá pela Agência Central. A partir da semana que vem, mais 7 dias. Então, se você depende de algum serviço dessa Agência Central, já sabe que vai demorar um pouquinho. Falando em Covid-19, o Ministério da Saúde recolocou grávidas e mulheres que tiveram filhos em até 45 dias no grupo prioritário para receber o imunizante. Grávidas e puérperas, mulheres que tiveram filhos há até 45 dias, com mais de 18 anos e sem comorbidades, devem se vacinar contra a Covid-19. A decisão do Ministério da Saúde foi enviada para os estados e municípios por meio de nota técnica nesta terça-feira. A imunização deverá ser realizada com as vacinas que não contêm o vetor viral, ou seja, da Pfizer e da Coronavac. Além de tranquila, me passou uma segurança muito maior para estar trabalhando, porque assim, vou estar imunizada, né, tanto eu quanto meu filho. Já é um momento tão delicado na vida, imagina agora durante uma pandemia, é uma proteção para mim, proteção para o meu neném e para as pessoas ao meu redor. Com o Plano Nacional de Imunização avançando e os professores no grupo prioritário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações, o governo também estuda a reabertura das escolas e a volta das aulas presenciais. É no espaço escolar que o jovem desenvolve uma série de competências que vão capacitá-lo para compreender melhor o mundo e tomar decisões com relação aos desafios que vai enfrentar ao longo de sua vida. Isso é ainda mais decisivo para crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social. Segundo o ministro da Saúde, o governo deve divulgar em breve uma portaria que recomenda a volta presencial às aulas. Mas a decisão final cabe às secretarias estaduais de educação, já que o setor é descentralizado e de responsabilidade dos estados. Vamos nos unir para buscarmos protocolos seguros. As autoridades sanitárias estarão juntas em parceria com os professores, com os dirigentes das escolas, para criarmos esses protocolos que tenham segurança para o futuro do nosso país, que são os nossos jovens.
Através de uma parceria entre o governo municipal e uma construtora aqui de Teresópolis, a Fonte Amélia, no bairro do Alto, foi revitalizada e entregue à população. Essa obra entrou aí no calendário, né, de aniversário da cidade, como, entre aspas, mais um presente aí pelos 130 anos de Teresópolis. Essa fonte recebeu limpeza e pintura geral, recuperação dos azulejos e da rede de captação de água, né? Esses foram alguns serviços realizados no patrimônio municipal, que faz parte de um roteiro de visitação de turistas e moradores da cidade, né? A Fonte Amélia fica na rua Diogo José Ponciano, bairro do Alto, e tem esse nome em homenagem à portuguesa Amália, que era amiga do então prefeito Valdir Barbosa Moreira, responsável, né, pela inauguração da fonte em 1970, e que costumava lavar roupa no local, né? Muito legal essa iniciativa, realmente a Fonte Amélia há anos estava aí bastante deteriorada, a gente espera que ela não volte a ser depredada como vinha ocorrendo, né? A gente já sabe o que pode aparecer ali nessas paredes em breve. Então, de repente, cabe aí à prefeitura, já que buscou essas parcerias aí privadas para diversas ações, colocar uma câmera na Fonte Amélia, com algum morador local, algum estabelecimento que tenha ali perto, para que a fonte não seja depredada. Realmente é um belo patrimônio, pode ser utilizado turisticamente, mas se não for cuidado, daqui a pouco a gente encontra ela da maneira que foi. E a gente tem na cidade diversas outras nascentes que têm uma estrutura muito bonita, como essa da Fonte Amélia, e que estão precisando de uma arrumação como essa, né? Imaginem todas as fontes da cidade dessa maneira. Realmente dá um roteiro turístico muito interessante. Falando em turismo, a nossa RJ 130 Teresópolis Friburgo pode receber uma intervenção que beneficie os ciclistas. Isso porque no começo da semana, né, esteve na cidade o governador Cláudio Castro anunciando 77 milhões de reais para o recapeamento de toda a rodovia, todos os 68 quilômetros de extensão, colocação de novas muretas nas pontes, sinalização, e aproveitando essa vinda e esse anúncio aí de obras para a rodovia, grupos de ciclistas da cidade estiveram lá em Bom Sucesso, onde foi feito esse lançamento da pedra fundamental, e entregaram ofícios e solicitações ao governo do estado, ao DER, pedindo que a estrada receba melhorias nesse sentido, para que ela possa ser utilizada com segurança para a prática desse esporte. Vamos ouvir aqui duas entrevistas feitas no local, onde alguns desses atletas envolvidos no projeto falam mais sobre o assunto. A rodovia, né, RJ 130, é muito utilizada pelos ciclistas, né, da cidade, né, tanto de mountain bike quanto de bicicleta de speed. Então a gente veio pedir uma atenção especial, principalmente em relação aos primeiros quilômetros da estrada, que não tem acostamento. E isso se torna um pouco, digamos, perigoso, né, para nós ciclistas, né? Então a gente está pedindo essa solicitação, né, essa atenção especial em relação ao acostamento, né? E, claro, se possível também, sinalizações específicas dizendo que tem ciclista na via, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento do esporte da nossa cidade. Lembrando que da estrada, que não tem acostamento. A RJ 130, ela não é uma estrada turística, né? Então, esporte, turismo tem tudo a ver. Então, a gente espera que as nossas solicitações aí sejam atendidas. Um dos exemplos de sucesso aí com o cicloturismo, com retorno financeiro para as comunidades onde essa prática é comum, é o Vale Europeu, em Santa Catarina, que anualmente recebe milhares de ciclistas de todo o Brasil interessados em pedalar e curtir as belezas dessa região do sul do país. A gente sabe, quem conhece o interior do município de Teresópolis, sabe que a gente tem tantas belezas quanto, mas é preciso investir em infraestrutura para que o ciclista seja bem recebido e tenha vontade de voltar, né? Além de divulgar as nossas belezas. Além dessa entrega de ofícios, desse pedido feito diretamente à equipe do governador, ao DER,
os ciclistas aproveitaram a data para anunciar a criação de uma associação aqui em Teresópolis, visando melhorar essa organização e o crescimento do esporte. A associação ela tem basicamente 3 finalidades. A finalidade social, de reunir os ciclistas para eventos, para estimular a prática do esporte mesmo. A finalidade de requerer algum apoio dos órgãos públicos, né, para auxiliar uma prática segura do esporte, né, para apoiar, né, e procurar incentivar a parte de competição, a parte esportiva, né? Embora o nosso foco seja mais social do que competição, a gente também pensa nessa parte que atrai o turismo, isso ajuda a incentivar a prática do esporte na cidade também e atrai turistas e movimenta a cidade. É bom para todo mundo, não só para os esportistas. Bom, quem quiser saber mais sobre a associação, como participar, como se envolver, como faz? Então, a Associação Bike Terê, que é o nome, nós estamos praticamente sendo fundados. A fundação vai ser agora, essa semana. Estamos terminando o estatuto. Vamos chamar as pessoas para assinar o estatuto. E a gente vai fazer uma outra inauguração, um evento maior para o mês que vem, provavelmente em agosto. Aí a gente vai ter uma divulgação maior para chamar o pessoal para fazer um passeião de bicicleta e fazer a inscrição da associação. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, uma reportagem completa sobre esse importante assunto. Atenção você microempresário, você que precisa de apoio financeiro para dar um gás na sua empresa, né, principalmente nesse momento de pandemia. O governo federal anunciou mais uma etapa do Pronamp. 5.300.000 micro e pequenas empresas em todo o país podem fazer o empréstimo pelo novo Pronamp. Serão 25 bilhões de reais disponíveis com juros abaixo do praticado pelo mercado para socorrer negócios que enfrentam dificuldades durante a pandemia. E tem mais novidades. O prazo era 36 meses, agora vão ser 48 meses para as empresas pagarem e honrarem a sua dívida. Segunda mudança, antes tínhamos um período de carência, que é, ou seja, um período em que a empresa fica sem pagar o empréstimo, de 8 meses. Agora vão ser 11 meses. O Pronamp agora é permanente e passa a destinar 20% dos recursos para o setor de eventos, que foi muito afetado pela pandemia. A Receita Federal já está enviando um comunicado para todas as empresas que têm direito a acessar o crédito. E é com essa carta que o empresário deve procurar o banco para ter o dinheiro liberado. Em 2020, o Pronamp emprestou 37 bilhões e meio de reais para micro e pequenas empresas. O Pronamp foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. Normalmente, o crédito ia, antigamente, só para empresas maiores, que têm capacidade realmente de tomar os recursos do mercado financeiro. Esta pastelaria em Florianópolis pegou financiamento do programa para atravessar a pandemia. Consegui pagar todas as minhas contas, mantive os meus funcionários, não demiti ninguém. E agora, esse mês que vem, que vou começar a pagar. Desde aquela época teve uma carência de alguns meses, agora que vou começar a pagar, entendeu? Então, foi muito importante para a minha empresa. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. A cidade é um elemento vivo e está sempre em transformação. E nós devemos olhar para o passado com esse olhar crítico de para entendermos como as coisas chegaram aonde chegaram, como se fez o tempo presente, produzido por esse povo do tempo passado. Então, quando a gente olha para uma fotografia antiga, a gente consegue ver as demandas da época, as necessidades da época, né, e alguns equívocos que já se cometia naquela época e que resultaram em transformações que hoje a gente consegue entender que não foram boas para a cidade. Se a gente tem esse entendimento do passado, a gente consegue perceber como se fez o tempo presente. E entendendo o tempo presente, a gente consegue olhar para o futuro com certa capacidade. Então, o olhar para o passado é muito importante para a gente entender uma forma melhor de viver
na cidade. A nossa fotografia de hoje mostra as duas esquinas da Avenida Delfim Moreira, onde tinha ali, em fevereiro de 1951, que é a data dessas imagens, dois comércios de época. Numa esquina, a Casanete, que ficava ao lado da padaria Palace, ali próximo à entrada da Rua Duca de Caxias, e na outra esquina, a lojas Casas Pernambucanas, que mais à frente vai se mudar para Delfim Moreira, ali próximo ao Bradesco, Banco do Brasil, aquela região ali basicamente onde está hoje a Drogaria Raia, e agora, recentemente, voltou para próximo do seu antigo endereço. Ou seja, as coisas estão transformando, mas são sempre quase a mesma coisa, né? E numa terceira imagem, nós temos uma visão bem interessante da Rua Cabo Frio, ainda sem o templo da Igreja Assembleia de Deus, que é de meados dos anos 50. Fotografia de 51, a igreja vai ficar pronta bem no final dos anos 50. Nessa época, a Igreja Assembleia de Deus funcionava na reta próximo à esquina do Pecado. E na Rua Capitão Edmundo Nascimento, que é o novo nome da rua, na época Cabo Frio, funcionou também a primeira sede da Rádio Teresópolis. Rádio, primeira emissora de rádio criada no município, uma das poucas daquela época no estado, e que comemora agora, no dia 1º de junho, mais um aniversário. É isso, então, ou seja, são datas interessantes para a gente lembrar e um passado interessante de ver, né? Então, olhar para o passado para entender esse presente é interessante, até porque muitas coisas que eram relevantes no passado não têm a menor importância hoje, mas algumas coisas que foram feitas no passado provocaram reflexos até o dia de hoje, melhorando ou piorando a nossa qualidade de vida. Então é importante ter esse olhar para o passado para poder entender o presente. E entendendo o presente, a gente consegue pensar e avaliar um futuro melhor para todos nós. É isso. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, a cobertura da sessão da Câmara que entregou medalhas George Marchi e títulos de cidadão honorário na última terça-feira, pelo 6 de julho. Todas as fotos dos homenageados nessa importante solenidade. Também na edição de fim de semana, lembrando que aos fins de semana também temos a edição impressa, reportagens especiais, como essa situação dos investimentos para o ciclismo na RJ 130. Temos aí o balanço do PROCON nessa fiscalização dos postos de gasolina, o número de vacinados aqui em Teresópolis e levantamento sobre a etapa de vacinação. Já passamos de 100 mil vacinados contra a Covid-19 aqui na cidade, contando as duas doses, aliás, 100 mil doses, né, vacinados. Ainda estamos aí em 71 mil com a primeira dose, mas totalizando mais de 100 mil doses aplicadas já aqui no município. Então, um levantamento. Também tem aí a reportagem falando do último decreto municipal em relação à Covid-19, com algumas flexibilizações promovidas pelo governo municipal, e ainda uma matéria especial feita pela Nina Benedito, falando do turismo na terceira idade. Você que está na terceira ou na melhor idade, né? Como dizem, você já parou para pensar aí que é um público que tem cada vez mais procurado novos roteiros, novas experiências, e Teresópolis tem muito a oferecer a você? Então dê uma olhadinha no fim de semana, Jornal Diário de Teresópolis, uma página inteira falando sobre esse importante tema que muito tem a contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Essas e outras notícias você também confere em nosso site, netdiario.com.br. Se houver qualquer novidade, qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Deixando sempre o recadinho, você que assiste nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!